Preciso compartilhar uma reflexão com vocês hoje. Construir uma família forte que glorifique a Deus é um objetivo para muitos de nós. A Bíblia nos oferece princípios claros para o fortalecimento espiritual da família. Hoje quero pensar com vocês sobre passos essenciais, baseado nas Escrituras. A base de toda a família cristã é Jesus. Ele deve ser o centro, o líder, a autoridade final em todas as decisões. A Bíblia nos diz que ele deve ser a primazia em tudo. E isso a gente pode verificar no livro de Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ter Jesus como centro de uma família significa submeter os seus planos, seus relacionamentos, suas finanças à sua vontade. E você pode demonstrar isso com as suas atitudes, com as suas palavras, mostrando que Ele é Senhor sobre a sua vida. No livro de Pedro está escrito assim, 1 Pedro 3, versículo 15. Pelo contrário, santificar Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que perguntar a razão da esperança que você tem. Primeiro, ajude o seu cônjuge a crescer espiritualmente. Jesus como centro de uma família significa submeter os seus planos, seus relacionamentos, suas finanças à sua vontade. E você pode demonstrar isso com as suas atitudes, com as suas palavras, mostrando que Ele é Senhor sobre a sua vida. No livro de Pedro está escrito assim, 1 Pedro 3, versículo 15. Pelo contrário, santificar Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que perguntar a razão da esperança que você tem. Primeiro, ajude o seu cônjuge a crescer espiritualmente. E agora vamos falar com os pais. Maridos, pais, sigam o exemplo de Jesus. Em Efésios 5, 25. O marido, ele tem a responsabilidade, de amar a sua esposa. Mas não é de qualquer forma, não. Mas como Cristo amou a sua igreja. Este amor, ele é sacrificial, mas ele também é protetor. Cristo veio para servir, não para ser servido, como a gente confere em Mateus 20, 28. Este é o modelo para todo o marido cristão. O pai deve liderar a sua família com mansidão, humildade, sabedoria, buscando o bem-estar espiritual e emocional de todos. Agora eu vou falar com as mulheres, comigo e com você que está aí do outro lado. Mulheres, mães. Esposas, mães. Sejam como a mulher virtuosa, a mulher sábia de Provérbios 31. Essa mulher, ela é um modelo de sabedoria, diligência e temor a Deus. Ela é uma bênção para a sua família, cuidando do lar com sabedoria, apoiando o seu marido e ensinando os seus filhos. E ela tem muito valor. Provérbios diz que o seu valor excede ao de joias preciosas, pois a sua força e dignidade vem do Senhor. E nós vamos falar agora dos filhos. Filhos, obedeçam aos vossos pais
Êxodo 20, versículo 2, Efésios 6, versículo 21. Os filhos têm a responsabilidade bíblica de honrar os seus pais e de obedecê-los. Lendo aqui em Êxodo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse é o único mandamento com promessa. O filho que honra pai e mãe, o texto diz, o Senhor diz, que eles vão viver mais. Por que eu digo isso? Porque o texto fala, para que se prolonguem os seus dias na terra. Eu estava ouvindo esses dias uma amiga falando como morre jovens. E quando essa pessoa falou comigo sobre isso, eu já lembrei logo deste verso. E eu respondi para essa pessoa que estávamos conversando sobre esse assunto, eu falei assim, mas tem um porquê os jovens estão morrendo tão cedo. E eu disse a ela, é porque eles deixaram de obedecer a palavra do Senhor, que diz, honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem seus dias de vida na terra. Então aquela pessoa não era uma pessoa que conhecia a palavra do Senhor, mas aquilo fez aquela mulher refletir sobre isso. Eu falei, porque o pai, ele não quer ver os seus filhos em destruição. Aí fui conversando com ela, mas muitos dos jovens que estão morrendo hoje, porque deixaram de obedecer ao seu pai, deixaram de obedecer à sua mãe, deixaram de honrá-los. E por conta disso, a consequência acaba vindo sobre cada um que procura optar pela desobediência, pela desonra. Honrar os pais é um reflexo de honrar a Deus. E enfim, vamos para a nossa última dica, nossa última etapa, que é o fortalecimento dos laços familiares no cotidiano. A rotina, ela é maravilhosa. É muito bom você ter horário para dormir, horário para levantar, horário para fazer exercício, horário para fazer a sua devocional, horário para você tomar o seu café, horário para você almoçar. A rotina, ela é uma bênção. Quem tem filhos pequenos, por exemplo, é maravilhoso quando essa criança, ela almoça, depois ela dorme a tarde inteira, né? Bebê é assim, dá um banhozinho neles, eles costumam dormir bem à tarde. Tudo isso é louvável. E essas coisas fazem parte do nosso cotidiano. Deus nos chama para amar e cuidar de nossas famílias. A oportunidade perfeita para deixar de lado as distrações e focar em construir um relacionamento mais profundo. Seja por meio de devocionais, em família, conversas sinceras ou simplesmente desfrutando da companhia uns dos outros. Agora mesmo, época de Copa, todo mundo se junta, vão se alegrar, gritar, torcer juntos. Então é isso que precisa ter mais vezes, não apenas de 4 em 4 anos quando ocorre a Copa do Mundo, mas isso tem que ser algo prazeroso, mesmo que seja uma refeição simples, seja no momento de lanche, seja no momento de um churrasco, é preciso, no nosso cotidiano, nós possamos preservar isso, sentar na mesa, conversar. E hoje está sendo algo bem complicado isso, porque mesmo quando todos estão juntos, estão todos separados, porque aí se você observar, talvez você já tenha até atentado para isso, cada pessoa fica juntos, mas separados, cada um focado no seu celular. Então não estão aproveitando daquele momento em família, não como deveriam. Criando assim memórias e honrando a Deus. Vou contar aqui algo que minha mãe fazia, que era muito gostoso. A gente sempre é muito simples, mas ela fazia, assim, às vezes algumas coisas importantes. Primeiro, o que não faltava era que ela colocava nós na mesa e ali, né, os seus 6 filhos, e juntos ali nós fazíamos a devocional. Ali a gente orava, a gente cantava, a gente lia a Bíblia e era algo precioso para nós.
Outras coisas que ela fazia, por exemplo, ela lá em casa tinha pé de cana, uma cana muito gostosa, bem macia, e ela arrancava já 2, 3 canas, colocava assim do lado dela. Daí lá em casa tinha uma calçada e era um degrau alto. Ali ela sentava e começava a descascar a cana. E ela cortava, eles abriam assim ao meio e ia entregando. Quebrava e ia entregando para cada um de nós. E a gente, quando ela cortava as canas, a gente já sabia. Opa, já todo mundo ficava em volta já para cada um participar daquele momento ali, que era o momento da gente chupar cana. Eu adoro cana até hoje. E nós vemos que isso, você vê, são memórias. Eu lembro disso, minhas irmãs lembram disso, porque cria memória. Acredito que vocês também tenham fotos de passeios, de viagens, tudo isso são laços que vão criando, são memórias que vão criando. Brincadeiras. Então é muito interessante. Eu vejo meus filhos lembrando que quando meu marido saía com eles para passear, ele colocava uma mochila com lanche, com água nas costas, os 3 saíam de bicicleta e eles iam para um determinado lugar brincar. Os meninos eram pequenos, mas eles lembram que eles faziam brincadeiras saudáveis. Era como descer um barranco sentado em um papelão. Então eles lembram de coisas porque foram criadas memórias. E hoje eu escuto eles falarem: mãe, também quando eu tiver meus filhos eu quero fazer essas coisas, porque foi algo precioso para eles. E isso ninguém tira da sua memória, porque são memórias duradouras. Uma coisa maravilhosa é quando você aprecia a criação. Quando você contempla aquele céu azul, quando você contempla a chuva, você contempla os pássaros, você contempla o sol. Então a natureza é algo maravilhoso para que nós possamos olhar para ela e apresentar a natureza aos nossos filhos e falar: olha que coisa linda que Deus criou. Porque fazendo isso, estamos apreciando a obra maravilhosa da criação. E o Salmos 19, versículo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Se nós passássemos mais tempo contemplando a obra do Senhor, nós seríamos menos ansiosos, menos acelerados. E a simplicidade da criação de Deus, claro que é algo muito complexo, mas para nós, olhando, é simples porque já está pronto. E essa contemplação, ela nos acalma, ela nos faz enxergar que existe um ser maior do que eu, maior do que você e maior até do que as nossas famílias. Pois essa é uma oportunidade para refletir sobre a sua bondade e agradecer pelas suas bênçãos. E com isso, estamos ensinando valores piedosos, lição de vida àqueles que estão em volta de nós, ou nossa família. Em Provérbios 6, versículos 6 e 7, incentiva os pais a ensinar os filhos os mandamentos de Deus. Cada momento da nossa vida pode ser uma oportunidade para incutir valores bíblicos. Em Mateus 11, versículo 28, nos lembra de buscar ao Senhor para descansar. O ritmo mais lento é o momento perfeito para as famílias relaxarem, recarregarem as energias e passarem um tempo em oração. Seja uma noite tranquila na varanda, ou um culto familiar tranquilo. Priorizar o descanso espiritual é essencial. Aproveite ao máximo o tempo que o Senhor nos dá. Efésios 5,18 nos lembra de aproveitar ao máximo o nosso tempo. As crianças crescem rápido. A vida fica corrida, sem intencional, com um tempo em família, orando juntos, compartilhando refeições e adorando em família. Vamos fazer uma breve oração pela família? Pai querido, te louvamos pela tua palavra. Sabemos que família, Senhor, é algo que está no teu coração. E nós sabemos também, Senhor, que as famílias têm sido alvo do inimigo, do Senhor Jesus, atacada de todas as formas. Ó Deus, mas eu te louvo porque ainda tem pessoas comprometidas, ó Pai, com as famílias, com seus filhos, marido comprometido com a esposa comprometida com os pais, pais comprometidos com os filhos.
E que assim, ó Pai, as famílias possam ser fortalecidas com o poder da Tua palavra. Abençoe, Senhor, aqueles que não têm uma família completa, aqueles que vivem, Senhor, em isolamento, que vivem também, Senhor Jesus, rejeitado. Pai, só o Senhor para acolher essas vidas, Senhor. Pai de amor, que cada um seja alcançado pela Tua graça, porque a Tua graça, Senhor, ela é o suficiente para cada um de nós. Ó Deus querido, porque é aquele que se encontra, ó Pai, muitas vezes sozinho, entristecido, abandonado, ela possa ser acolhida pelo Teu poder, pelo Teu santo amor. Ó Deus amado, e que essas vidas possam se alegrar, sabendo que tem um Pai do céu, que as ama e também cuida de cada um. Ó Deus querido, nos ajude, ó Pai, em amor, a servir, a amar, a perdoar e a nos alegrar uns com os outros. Essa é a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você ficou comigo até agora, se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe com alguém que também precisa aprender esses passos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não deixe de se inscrever, vamos seguir falando em família. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like para que assim que postar outro vídeo, você já possa receber a notificação. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Beijinho no coração.